eu quero cumprimentar as minhas companheiras, porque as mulheres nesse país, elas fizeram várias coisas. Mas nós, mulheres, somos pessoas que lutaram pela redemocratização do país. E lá nos anos 70, muitas mulheres, eu inclusive, fomos para a prisão. Fomos para a prisão porque, naquela época, lutar pelos direitos do povo dava cadeia, como deu para o presidente Lula. Mas as mulheres estiveram na cadeia também. Quero cumprimentar as minhas companheiras que ficaram comigo no presídio Tiradentes. Vou pedir para elas se levantarem. Quero cumprimentar cada uma delas. E agradecer o apoio que, ao longo da minha vida, elas sempre me deram. Elas são tímidas, apesar de serem mulheres muito fortes, que foram torturadas, foram presas, são tímidas. São tímidas. Vocês vejam, muitas eu não vejo há muito tempo. É uma grande emoção para mim que elas estejam aqui. Tem outras que não chegaram aqui e que estão por aí, como, por exemplo, uma minha grande companheira que chama Rita e que deve estar por aí. Quem? A Lenita também. Está aí? Bom, a Clara Scharf, enfim. Eu não sei aonde elas estão, mas elas estão por aí. Pode sentar, ô tímidas. Sentem. A Leonora também. Eu esqueci de falar da Leonora. A Leonora também. Ô, vem, ô, Rita. Que é isso? Anda, Rita. Elas fazem parte da minha vida. Elas são uma parte de mim. Eu conheço elas como se fossem da minha família, porque você só imagina o que a gente ficar numa cela conversando o dia inteiro, anos a fio. O que você conhece de cada uma é algo que a gente pode se encontrar, não precisa de conversar, que a gente se entende pelo olhar. Obrigado, meninas. Sentem, por favor. Bom, gente, eu quero conversar com vocês. Nós, hoje, estamos a 30 dias da eleição. 30 dias. E nós vivemos hoje no Brasil uma campanha de desinformação, uma campanha de mentiras, em alguns casos de ódio e de pessimismo. Quero dizer que nessa campanha nós vamos combater as desinformações, as mentiras com a verdade, e o ódio e o pessimismo com a esperança. É isso que nós vamos fazer. Vou falar para vocês qual é a verdade. A verdade é o nosso compromisso com a luta contra as discriminações das mulheres. Essa é a verdade. A verdade é que nós criamos, sim, um ministério que garante, que busca garantir, que luta
pelo direito das mulheres. E a verdade é que quando eles falam que vão diminuir os ministérios, você pode saber com certeza absoluta que um dos ministérios é o Ministério das Mulheres aqui com a Leonora. Vão cortar esse ministério. A verdade é que nesse período todo, dos 12 anos do governo do Lula e do meu, nós tiramos da extrema pobreza 36 milhões de brasileiros. A grande parte desses brasileiros, uma parte expressiva, eram mulheres, mães, mulheres que tinham sobre a sua guarda sua família e seus filhos. Muitas delas chefiando a sua família e lutando para defender os seus filhos, para botar comida na mesa. E aí, esse programa Bolsa Família, que foi uma das grandes armas que nós tivemos para tirar as pessoas da pobreza. Quem é que recebe o Bolsa Família? Quem recebe o Bolsa Família é quem? A mulher. 93% das famílias que recebem um Bolsa Família, o cartão está em nome da mulher. Por que que está em nome da mulher? Porque mulher não deixa filho para trás. Por isso, nunca deixou. Mas também porque é importante dar força para as mulheres mais pobres, dar autonomia, para que elas decidam aonde, como e quando gastar o dinheiro. Uma outra verdade que nós temos de colocar na rua: o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, que hoje já chegou a 3,5 milhões de famílias que receberam a casa própria ou que vão receber proximamente. O Minha Casa Minha Vida, quem tem a titularidade, a escritura do imóvel? 83% são mulheres. Pelo mesmo motivo, porque mulher, o Minha Casa Minha Vida é feito para a família, para a criança, para cuidar dos filhos, para ter onde morar, para o idoso ter onde viver a sua vida, ele que contribuiu para o Brasil. E aí, essa é a verdade. A verdade é que nesse país nunca fizeram uma política habitacional. Mas não só isso. Nunca fizeram uma política habitacional desse tamanho. Mas também nunca perceberam o papel das mulheres na sociedade brasileira. Eu quero contar uma história para vocês. Na minha campanha passada, eu estava esperando para tomar um avião para poder fazer campanha pelo Brasil afora. E uma menina com a mãe, a menina chamava Vitória, se aproximou com a mãe. E a mãe me disse, ela quer saber com a senhora se ela pode. A Vitória quer te fazer essa pergunta. Aí eu perguntei para a mãe. Eu estava assim, meio boba nessa história, porque estava na cara o que a menina queria me perguntar. Eu perguntei para ela, pode o quê? A mãe disse, pode ser presidenta da República. Aí eu respondi para a menina, pode sim. Eu acho que a grande mérito de eu ser presidenta da República é que hoje as meninas da idade da Vitória podem falar, como falavam antes os meninos, eu quero ser presidente da República.
Mas não é só isso. Tem de ser uma presidenta que tenha compromisso com esse país, que tenha compromisso com as mulheres desse país, mas com o povo trabalhador desse país. E aí a verdade vai ficando cada vez mais clara. Que é a seguinte, a verdade: quando nós chegamos no governo, 54% da nossa população era pobre ou extremamente pobre. Hoje, de cada 4 brasileiro ou brasileira, 3 estão na classe média, na classe A e na classe B, acima da classe média. Isso é muito importante, essa é a verdade desse país. É que a desigualdade diminuiu. Aí a gente pergunta, está tudo resolvido? Não está, não. Agora é que tem de mais, mas muito mais atenção se dar para que isso não volte para trás. Porque voltar é só mudar as políticas aplicadas nesse país. E aí eu quero falar para vocês das mulheres, da política das mulheres. Uma coisa que me orgulhou muito, no Pronatec, que é o ensino técnico, qualificação e ensino técnico mais especializado. Sabe quantas mulheres hoje estão no Pronatec? Se você tem 8 milhões fazendo já o Pronatec, 59% são mulheres. 59% são mulheres. Agora, nos próximos 4 anos, nós queremos formar mais 12 milhões. E aí, as mulheres têm de estar atentas, porque isso é uma oportunidade para ter autonomia, para crescer na vida, para ajudar a sua família. Se você já fez uma família, ou casou, ou separou, de qualquer jeito, tem que estudar, tem de agarrar essa oportunidade. Da mesma forma, se a gente for ver, os dados mostram que as mulheres são maioria hoje nas universidades públicas e privadas. Isso mostra a garra das mulheres. E tem uma coisa aqui que eu quero comentar também, que é da verdade. Quem são as mulheres empreendedoras? São a maioria ou não são dos nossos microempreendedores, pequenos empresários e microempreendedores individuais? As mulheres são a maioria, porque a mulher vê uma oportunidade e ela é batalhadora. Ela corre atrás, ela vai e toma tento naquilo, toma interesse naquilo, corre atrás, não larga e busca e busca. Essa mulher guerreira, que é a mulher brasileira, que foi capaz também de, como mulher trabalhadora rural, também recebeu o Pronaf, e é ela que cria a agroindústria dentro da casa. Nós temos de continuar com esses programas, porque eles fazem parte do crescimento do Brasil. Hoje, a mulher trabalhadora, a mulher sindicalista, está ali atenta, lutando pelos direitos de cada um e de cada uma. Eu quero dizer que a mulher que hoje mora no campo, que recebe o Pronaf, que não tinha carteira de identidade, gente, não tinha documentação. Nesse período, nós documentamos 1 milhão de mulheres no campo. E aí eu chego num ponto que eu quero falar com vocês, a questão da violência contra a mulher.
nós aprovamos a Lei Maria da Penha. Mas a gente todo dia tem de estar alerta para que a Lei Maria da Penha surta seus efeitos. Qual é o efeito da Lei Maria da Penha? É impedir, coibir, reprimir a violência contra a mulher, que muitas vezes, na maioria dos casos, é feita dentro da própria família. Reprimir a violência contra a mulher é fundamental também para que as crianças tenham um exemplo dentro de casa, que não é possível, não é admissível a violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher. E aí, eu quero dizer para vocês que nós temos várias iniciativas, nós fizemos várias coisas, mas o que eu considero mais importante hoje é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, que vai colocar num lugar só toda a proteção à mulher, ao direito da mulher, todo o apoio àquela mulher que sofrer violência, proteger, acolher, mas também ajudar a mulher a ter um início de vida. E agora, eu quero falar para vocês de outras coisas. Quero falar do que já apareceu nessa eleição. Se tem uma coisa que nós não somos aqui, nós não somos vira-casaca. Vira-casaca, nós não somos. Quando você tem um lado, você tem. Quando você tem um lado, você pode até lutar por ele, até chegar aonde no passado nós chegamos, por acreditar que não podia ter ditadura nesse país, até ir para a prisão. Mas você não pode mudar de posição todos os dias. Se te pressionar, pode pressionar. Pode pressionar e você não pode mudar de posição. Porque ou você tem convicção naquilo que você diz que faz, ou você tem convicção naquilo que você acredita, ou você não tem força para lutar, nem para conquistar. Não é possível defender uma coisa hoje de manhã e mudar à tarde só porque te pressionaram. Quero falar uma coisa para vocês. Se tem alguém que é pressionado nesse país, é o presidente ou a presidenta da República. E mulher, eles olham para a gente e acham que se eles fizerem uma cara feia, a gente cede. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim. Aquilo que a gente acredita, a gente não cede. Nós até somos, pelo fato de sermos mulheres, muito compreensivas, porque a gente cria os filhos. Você tem de ter aquela coisa de até perceber com o olhar o que é que eles estão precisando. Mas a gente também sabe que se a gente ceder em algumas coisas, você perde a cara, perde a alma e perde uma coisa muito forte, que é a fé. É acreditar, é ter esperança, é saber que tem de fazer. E aí, eu quero dizer para vocês, tem algumas propostas que estão sendo feitas, que são muito ruins. Uma delas é falar o seguinte: olha, o petróleo do pré-sal não tem importância. Vou explicar para vocês
o que é o petróleo do pré-sal. Petróleo é uma das riquezas mais importantes num país, mais que o ouro, muito mais que o ouro, porque país nenhum vive sem petróleo. Da luz que nos ilumina, tem um pouco de petróleo. O carro que a gente anda tem petróleo, tem gasolina, tem diesel. A comida que nós comemos é transportada por petróleo. O batom, sabe o batom? O batom que a gente passa tem petróleo. O chiclete, ela está falando no chiclete. Bom, então, ter petróleo é uma coisa muito importante. No mundo, eles fazem guerra pelo petróleo. Eles invadem o Iraque, eles invadem a Líbia pelo petróleo. Então, vocês já sabem que petróleo é muito importante. E aonde, o que aconteceu no Brasil? Descobriram petróleo, porque diziam que o Brasil não tinha petróleo. Aí descobriram um pouco de petróleo lá na Bahia. Começou lá na Bahia, cavaram a terra e acharam petróleo. Aí passa o tempo, perfura o fundo do mar e acha petróleo. Mas até aí, a gente não tinha muito petróleo. Aí descobriram que lá no fundo do mar, a uma profundidade muito grande, tem uma camada de rocha. Depois da camada de rocha, tem uma camada de sal. E abaixo da camada de sal, tem petróleo. Por isso que ele chama do pré-sal, antes do sal. Se você olhar de baixo para cima, ou seja, dos japoneses para nós. Então, é esse petróleo que nós descobrimos, e é muito petróleo. E aí, o que acontece? Nós passamos uma lei, que é para transformar esse petróleo em saúde e educação. Porque nós vamos tirar ele lá de baixo. Já começamos a tirar. Aonde vai o dinheiro desse petróleo? Que é muito dinheiro. Vai para você criar nesse país uma das coisas mais importantes: educação de qualidade. E quando eu digo educação de qualidade, vocês aqui sabem, é melhorar o ensino básico, é garantir que as nossas crianças tenham melhores creches, porque a desigualdade está na hora dos pequenininhos, dos brasileirinhos e das brasileirinhas. Somos diferentes, mas as oportunidades têm de ser iguais para os pequenos brasileiros e para as brasileirinhas. Creche de qualidade é condição para um país mais igual. Depois, nós temos de botar as crianças e os jovens estudando em 2 turnos. Nenhuma nação do mundo tornou-se uma nação desenvolvida com criança estudando só 4 horas. Não tem vez. Ou estuda 2 turnos, ou a nação não se desenvolve. Nós devemos isso aos nossos jovens e às nossas crianças. Aí tem uma coisa. E o professor? O professor pode ganhar tão pouco? Não pode. Porque não tem jeito de fazer educação de qualidade sem professor bem remunerado. Não tem jeito. O professor tem de ser bem remunerado e tem de estar aonde? Na sala de aula. Por isso que o pré-sal é importante. Por isso, vocês
moro em várias partes do Brasil. Vocês sabem que era uma dificuldade ir em posto de saúde e achar médico, não sabem? Ah, agora tem, porque nós trouxemos 14.461 médicos para esse país com o programa Mais Médicos. Mas vamos ter de fazer muito mais. As pessoas hoje ficam na fila, esperando para marcar uma consulta e fazer um exame. Como nós resolvemos já esse programa no posto de saúde, agora a gente vai ter de garantir exame especializado. A pessoa quer ir no ortopedista, ela vai ter ortopedista para ir. Como? Ah, eu digo para vocês, nós vamos fazer uma rede de clínica especializada e reduzir o tempo de espera para um exame e para laboratório. Finalmente, eu quero falar uma outra coisa aqui. Eu quero conversar com vocês sobre tudo que se diz por aí. Falam assim: os bancos públicos, que é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, tem de parar de financiar uma série de programas, e citam o Minha Casa Minha Vida. Ora, gente, eu vou contar para vocês uma história curtinha. Quem ganha, uma família que ganha até R$ 1.600, vocês acham que ela consegue pagar uma casa de R$ 60.000? Se ela for tomar emprestado no banco privado, ela vai pagar R$ 940 de prestação. R$ 940 de prestação, ela ganhando, a família ganhando R$ 1.600, não dá para as pessoas comerem, se transportarem, pagarem pela vestimenta. Por isso que o nosso programa, quando a pessoa ganha até R$ 1.600, ela só pode gastar com a prestação 5%. Só 5%. Isso significa que quem é que paga a diferença entre os R$ 70, R$ 80 e os 940? O governo federal. Por que nós pagamos? Porque um governo tem de governar para aqueles que mais precisam. E quem é que precisa de casa nesse país? Precisa de casa nesse país? As pessoas que ganham menos. É as que não têm casa. Porque as que ganham mais têm casa. Por quê? A primeira coisa que a gente pensa é como diz o ditado: quem casa quer casa. Mas mesmo quando você não casa, você quer casa. Então, eu quero dizer para vocês que o problema que nós estamos enfrentando é que se a gente não ficar muito vivo, se vocês não ficarem muito vivas, nós vamos perder tudo que nós conquistamos com o suor do nosso rosto, porque ninguém nos deu não. Ninguém nos deu não. E ali estão colocando uma questão importante. O Brasil precisa de uma reforma política. O Brasil precisa de uma reforma política. Quando, logo depois das manifestações de julho, nós enviamos para o Congresso uma proposta de plebiscito, nós não conseguimos passar a proposta de plebiscito. Por quê? Porque ninguém reforma a si mesmo. Então, eu quero dizer para vocês, eu só acredito em reforma política com a participação popular, com a força da presença do povo nas ruas, dizendo qual é a reforma política que nós vamos adotar.
É assim que eu acredito em reforma política. E quero dizer para vocês, seja da forma que seja, nós temos de garantir a consulta ao povo brasileiro. É isso que vai dar força para fazer a reforma necessária nesse país. Reforma para quê? Para que o Estado brasileiro seja mais transparente, para que não haja corrupção, não se desvie dinheiro público, se controle a forma pela qual se fazem eleições no Brasil. Então, eu quero dizer, encerrando esse ato, que nesse processo, as mulheres desse país, que são guerreiras, e nós mulheres somos daquele tipo, a gente encasqueta com uma coisa e vai até o fim. Então, encasquetem nessa eleição. Teimem, não desistem, porque nós, mulheres, sempre acreditamos na nossa família, nos nossos filhos e no nosso país. Um grande beijo no coração de todas.